Axé, seja muito bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula a gente vai estar falando de altar, congá, tanto do terreiro quanto o da sua casa. Todo bom bandista tem um altarzinho em casa, na verdade. Nem com uma mesinha, um santinho ali, um orixá, né, uma velhinha ali, a gente tem, né? Para fazer a nossa reza, para exercer nosso sagrado também em nosso lar, né? O que é muito comum e até muito bom de se ter. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar pelo altar do terreiro. O altar do terreiro é uma força irradiante, tá certo? Então a gente tem que ter em mente que toda a força astral de todas as dimensões, elas vêm para o nosso congá, vêm para o nosso altar, e ali no altar, congá é o mesmo que altar é o mesmo que congá, tá bom? A gente usa na Umbanda, geralmente a gente chama o nosso altar de congá, tá certo? Então ali toda a força, ela entra naquele padrão vibratório e dali ela irradia por todo o espaço sagrado. Então, nossa força irradiante, ao contrário da tronqueira, por exemplo, que está lá na porta de entrada, geralmente do lado esquerdo, né, quando é possível. Né? Quando não é possível, as tronqueiras são feitas onde o sacerdote achar que deve se fazer, sem problema nenhum, tá bom? Geralmente a maioria dos barracões são alugados, às vezes não dá para mexer na estrutura, então aí é feito onde dá para fazer. Né? Quando dá para fazer na entrada do lado esquerdo, a gente sempre faz nesse formato que seria o formato ideal, mas não é regra, tá bom? Então lá é a força absorvente, força absorvedora, onde absorve, tem os elementos, o assentamento e as firmezas já preparadas para absorver, né? Para coletar essas energias mais densas, energias externas, que ali porventura entrem no terreiro, ou se expandam ali no terreiro de forma, num sentido de frequência negativa, e ali essa tronqueira tem a função de para-raio, de absorver essas energias deletérias. Ao contrário do altar, que a gente está falando nessa aula, que é irradiante. Então o altar fica irradiando, né, ali todos os sentidos, né, do universo para o ambiente sagrado, constantemente. É assim mais ou menos como funciona na questão dos orixás, né, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, dos orixás, que a gente vai entender o que é orixá cósmico, orixá universal, orixá ativo, passivo, orixá irradiante e absorvedor. Né? Então funciona mais ou menos nesse sentido de equilíbrio, né? Assim como acontece nos orixás, que tem o orixá, que é o orixá irradiante, que é o universal, e o orixá absorvente, que é o cósmico. A gente vai estar falando isso, não se preocupem, tá bom? Só estou colocando aqui para vocês terem ideia de como que funciona e como que está ligado também às esferas superiores, esse equilíbrio dentro do espaço sagrado. Então a gente tem essa energia irradiante e absorvente que fica ali naquela aliança, né, rotativa, onde um irradia e o outro absorve constantemente durante os trabalhos ali no terreiro. Tá certo? Então isso é fantástico, maravilhoso. Né? E como deve ser esse altar no terreiro? Bom, a Umbanda é uma religião simples. Então todo altar ele pode ser simples, ou deve ser simples, né? Na medida do possível e na medida que a casa pode, né, fazer o seu altar. Muito particular, muito individual também de cada terreiro. Se pode incrementar um pouquinho mais, incremente, né? Fica bonito, fica bacana, né? Mas se for um altar simples, maravilhoso, fantástico, tá certo? Eu já vi altares de Umbanda, do qual era uma mesa pequenininha, e ali tinha uma imagem, né, de Jesus Cristo, por exemplo, ou de Oxalá, e uma velhinha e um copo d'água. Muito simples e uma força extraordinária. No terreno onde a gente começou, quando a gente começou, que a gente não tinha recurso, que a gente estava levantando recursos para construir nosso altar, hoje inclusive é um altar muito bonito, que a gente conseguiu com muito sacrifício, com muita luta, dedicação aí de todos os membros do terreiro, mas no começo a gente colocava banquinhos. A gente não tinha sequer uma mesa, a gente colocava banquinhos ali naquele espaço, né? Em cima desses banquinhos a gente colocava algumas imagens que a gente tinha e fazia as firmezas ali, uns otazinhos, né? Que a gente tinha ali nas partinhas ali com as pedras dos orixás e firmava as velas e tocava o trabalho em cima de banquinhos. Em cima de banquinhos. Então, o começo foi assim. Depois a gente foi, graças ao Lorum, a gente começou a correr atrás e batalhar, e cada um doava um pouquinho e fomos conquistando, e aí fomos montando o terreiro, o altar, e hoje é um belo altar, inclusive, um altar muito bonito que ficou no terreiro. Então, mas ele pode ser, desde, como eu disse, desde muito simples até um pouco mais incrementado, e ali deve ser a força irradiante, onde pode ser colocadas imagens dos santos, dos orixás, de acordo com a particularidade do seu terreiro,
né? As velas, as firmezas, os otás, que são as quartinhas ali com as pedras orixás, com água mineral. A gente vai falar uma aulinha só de otás aqui, não se preocupem. A gente vai ensinar e mostrar o que é isso, tá bom? Então, pode-se colocar elementos do trabalho, elementos dos guias espirituais, imagens dos guias espirituais, alguns adereços, né, dos caboclos, pretos velhos, enfim, dessas linhas, pode ser de todas as linhas, ou pode ser dessas linhas pilares, né, que a gente chama, do caboclo preto velho, ali, na base do altar. Então, é muito particular de cada terreiro a formação e o que vai e o que não vai no terreiro. Muitas vezes os próprios guias espirituais, ou os fundadores da casa, dão as diretrizes do que deve, do que não deve se colocar. Isso deve ser muito respeitado, sem problema nenhum. O sacerdote também, né, influi bastante no altar. Inclusive, uma das funções do sacerdote, antes do início do trabalho, verificar essa base desse altar, como que tá fixado, os altares estão tudo certinhos, as firmezas estão firmadas, os assentamentos estão ok. Fazer um checklist ali no começo, antes do trabalho, para ver se está tudo certinho com o altar, com as firmezas ali estabelecidas. Então, o altar é basicamente isso, a gente chama de congá, na Umbanda. Esse congá tem a base irradiante do terreiro, e os elementos ali colocados são, muitas vezes, orientados pelo sacerdote, pelos guias espirituais da casa, ou pela própria comunidade, enfim, com os médiuns ali todos juntos também. Então, varia muito de terreiro para terreiro, tá bom? O que é importante saber é que ali nós temos a força irradiante do terreiro, o altar deve e merece o nosso respeito. Ali nós batemos a cabeça, né, para toda a força de todas as dimensões ali que irradiam no terreiro. Então, a gente bate a cabeça sempre voltada para o altar, a gente bate a cabeça abaixo do altar. Então, é o nosso norte. Isso é o que é importante saber, sem muita enrolação, né? Sem saber de onde veio, origem, a gente tem que saber isso, né? Nosso foco aqui é ser objetivo e sem enrolação no curso. Então, o que você precisa saber do altar é justamente isso. Força irradiante, força que irradia todas as energias a nosso favor, dentro do terreiro, dentro do espaço sagrado. A gente bate cabeça para esse congá, para esse altar, e ali estão os elementos magísticos, os elementos ritualísticos da nossa liturgia de Umbanda, nessa força irradiante do terreiro. Tá bom? Então você deve seu respeito, assim como eu devo também, né, a esse altar, a esse congá, sempre e sempre e sempre, tá certo? E no altar caseiro é a mesma coisa, tá certo? Só que ainda de uma forma ainda muito mais simples, né, porque no seu altar caseiro talvez não precise de tantos assentamentos, de tantas firmezas, né, como se tem no terreiro, que é uma coisa mais incrementada, um espaço maior, um espaço destinado a isso, né, ao sagrado, né, que atende uma comunidade inteira dentro de uma cidade, dentro de uma região. Então, a nossa casa é uma coisa muito particular, no qual a gente usa a nossa simplicidade, e a gente tem um cantinho, que tem uma mesa, que tem um balcãozinho, que tenha qualquer espaço que você possa colocar ali sua velinha, seu santo, seu orixá, suas guias, né, para estar ali sempre mantendo a sua força, a sua energia, lugar para você fazer sua reza, para você exercer seu sagrado dentro do seu lar, que é importantíssimo. Assim como os espíritas, né, fazem o evangelho no lar, nós umbandistas temos nosso congazinho, né? Nosso congá caseiro, nosso altarzinho, nosso espacinho ali, mesmo que seja muito pequeno, muito simples, ele tem uma força imensurável que vai te atender muito, muito, muito bem, né? Que vai te elevar os padrões vibratórios seu e do seu lar, na sua casa, a níveis maravilhosos, né? Que você pode ali colocar seu incenso, fazer uma defumação lustral, uma descarrego ali, utilizando ali à frente do altar, onde você pode bater sua cabeça, exercer seu sagrado ali, né? Ele pode ser muito simples, esse altar. Você pode colocar uma vela, pode colocar um santo, um orixá, como eu já disse. Fique muito à vontade. Uma pedra que represente seu orixá. Só tome muito cuidado, um alerta que a gente precisa alertar sempre, né? O pessoal, é que seja um lugar seguro, né? Que você, se for acender velas ali, que você tome muito cuidado para não colocar fogo na sua casa, logicamente, né? E depois ainda falar que foi o pai Pedro que ensinou, né? Não é bem por aí. Então a gente dá esse alerta, né? Sempre que você use e utilize espaços seguros, né? Longe de tecidos, panos, materiais inflamáveis, né? Que se caso sua vela ali cair ou acontecer algum acidente, você não tenha problemas, né? Seja um espacinho muito seguro ali. Use sempre suportes para vela, não tem problema nenhum, isso não vai mudar nada a ritualística e sua liturgia dentro do seu lar. Você pode colocar uma pedrinha, um quadradinho de pedrinha de mármore ou qualquer outra pedra ardosa, qualquer coisa mais baratinha ali que você pode fazer de base para colocar essa vela em cima, ou aqueles suportes mesmo para a vela, que é ainda mais seguro, né? E isso não vai atrapalhar nada, porque na verdade é sua intenção que está ali,
né, a sua consagração, a sua ativação que está ali naquela vela, naquele elemento, e do qual a chama é o principal objetivo ali, depois de consagrado a sua velinha no seu altar caseiro. Então, muito cuidado, né, uma dica, uma sacadinha, para não ter acidente doméstico aí com crianças, com fogo, e enfim, com animais, né? Às vezes tem animais em casa, animais são curiosos, quer ali dar uma cheirada, né? Dar uma fuçada ali, às vezes acaba derrubando, e se não tiver um lugar seguro, você acaba machucando ali as suas crianças, seus cachorros e seus animais, enfim, e ainda põe fogo na casa, e isso a gente não quer, não é verdade? A gente quer um negócio abençoado, sagrado e seguro, tá bom? Então leve essa dica com você, semeie, né? Repasse. Indique o curso também, viu, gente? Indique o curso aqui, né? Como vocês aprenderam lá no primeiro vídeo das aulas aqui do curso CFTU, né? Você tem a grande possibilidade de estar recuperando o seu dinheiro de volta, indicando o curso através do seu link de afiliado e ainda conseguir ainda ganhar uns troquinhos a mais ainda no mês, se você quiser, se for do seu interesse, indicar esse curso, tá bom? Muito obrigado, então. Essa aula que eu tinha para dizer para vocês. Cuidem dos seus altares, tanto do terreiro quanto de casa. Eles são partes de você, tem ali sua energia também. Eles irradiam forças para sua casa, para o seu terreiro, para você, para os seus familiares e todos aqueles que você mentaliza, tá bom? Tem essa força irradiante na sua vida e muito axé no seu coração. Até a próxima aula. E ali nosso altar, força irradiante do terreiro. Aqui na base do altar, tá vendo? A gente coloca vários elementos aqui, né? Santos, partinhas, tudo consagrado, viu? Aqui o caboclo peri, o caboclo que me assiste. Caboclo peri. Vou focar aqui. Isso. Daqui a pouco as velas vão ser firmadas, né? Aqui o sinete, né? A gente vai fazer uma aula sobre o sinete também. Vou explicar para vocês que a gente toca o sinete aqui. Aqui é um otá de Ogum, que é um otá meu particular. Né? Tem uma pedra de Ogum aqui dentro com água mineral. Casal de Preto Velho, tem algumas entidades aqui, o Machado de Xangô, Nossa Senhora, tá vendo? A gente tem uma senhora também que representa o Xum, né? Temos Nossa Senhora da Conceição também, que representa o Xum também aqui em cima do altar. Certo? Aqui os ciganos, né? Os tachos ciganos, tudo certinho. Então essa é a base do altar. Aqui a gente tem alguns pontos, né? Que são pontos dos caboclos, que são chefes do terreiro. Então aqui nesses pontos eles firmam, né? Os seus pontos riscados, os seus ponteiros, né, que a gente punhal, que a gente chama de ponteiro. Daqui a pouco as velas vão ser firmadas também para o trabalho.